Hoje damos sequência à entrevista com Luli Radfarer, especialista em mídias digitais, que acaba de lançar o livro Enciclopédia da Nuvem, que traz dicas de ferramentas online que as empresas e até as pessoas físicas podem usar para resolver os pequenos problemas do cotidiano e as empresas até para se expandir, né? Mas hoje nós vamos falar da internet de um modo mais geral, do relacionamento do usuário da internet com as grandes empresas, né, que estão presentes nela. Eu vou começar te perguntando, Luli, o seguinte. Você diz que o usuário da internet hoje é tratado como o índio era tratado pelo descobridor europeu. E eu achei essa metáfora muito interessante. E eu queria que você explicasse como que você desenvolveu essa metáfora. Ok, essa é até fácil. Bom, primeiro, obrigado a vocês todos. Na verdade é o seguinte, hoje em dia o maior bem, o maior valor é o valor de informação, o valor de dado. Hoje em dia, boa parte dos sites, boa parte das empresas, elas são muito ricas às custas de dados que elas tiram das pessoas. Do mesmo jeito que você já teve grandes empresas fabricantes de computadores, como Microsoft, grandes empresas perfuradoras de petróleo, hoje as grandes empresas como Google, Amazon e Facebook e Apple, mas principalmente Google, Amazon e Facebook, são empresas que minam dados das pessoas. Ora, se uma empresa está tirando os dados de mim e está ganhando dinheiro com isso, eu deveria ganhar algum dinheiro com isso, ou pelo menos saber ou negociar esse dado. Só que o usuário não está ganhando nada. Nada. Quando ele entra no Facebook, ele dá um monte de dados sobre a própria pessoa, então às vezes a pessoa não coloca fotos dela mesma, mas um amigo vai lá e coloca uma foto que tirou com ela e pronto, ela aparece com um monte de fotos. E todo o texto que ela escreve também demonstra o perfil que ela tem, e o perfil até, inclusive o perfil de consumidora, né? Exatamente. E esses dados que você coloca, por exemplo, no Twitter, no Facebook, são de propriedade dele. Então, quando você entra no Orkut, por exemplo, os dados que você coloca no Orkut, as fotos que você coloca no Orkut, são de propriedade do Orkut e o Google pode fazer o que quiser com ele. Então, a questão é, não dá para você viver longe do Google, não dá para você viver longe de um Facebook, mas você tem que ter uma ideia de que esses dados estão sendo lidos. E saber negociá-los, sabe? Então, por exemplo, tem alguma coisa que eu não quero que o indivíduo saiba e não quero tornar pública, então eu vou tomar um pouco mais de cuidado, porque estando na rede, ela é pública e você não traz de volta. E lembrando a metáfora, né? Então, que é o usuário como o índio dando os produtos valiosos para o europeu só em troca de espelhinho. Então, quer dizer, em troca de você aparecer naquela pagininha azul do Facebook, você conta o que você compra, onde você anda, que festa você vai, que livro você lê, que site você visita, e isso vale uma nota. E só fazer um parênteses aqui, que eu achei importantíssimo você destacar isso, porque realmente grande parte do público não tem essa consciência. E citar uma história que eu acho muito legal, que está no livro da biografia do Steve Jobs, que foi um momento que demonstra o quanto é importantíssimo a propriedade desses dados. O Steve Jobs ele negociou com a indústria da música a venda de músicas pelo iTunes, foi um sucesso estrondoso, né? A indústria estava vivendo um super impasse, né? Não conseguia comercializar a música digitalmente. Ele veio com esse mecanismo do iTunes Store e venderam 1 milhão de músicas em 6 dias. Foi negociar para fazer isso com os grandes jornais, para que os grandes jornais pudessem também ser vendidos assim de uma maneira fácil, digitalmente. Por que não vingou o modelo de venda dos jornais assim como tinha vingado da música? Porque os donos dos grandes jornais, estamos falando aí de New York Times e companhia, não aceitaram a proposta do Jobs e que não era nem quanto à porcentagem que o Jobs ficaria para ele, que era de 30% sobre as vendas, mas sim que o Jobs exigia que os dados dos assinantes ficassem para a Apple. E isso revoltou os donos dos grandes jornais e a negociação melou para a infelicidade de todos nós, porque a indústria da música, na forma de venda digital, decolou e a dos jornais e mídias impressas, migrando aí para essa plataforma digital, ainda está patinando, né?
Na verdade, é engraçado isso, porque as pessoas também não têm uma percepção clara do que é um negócio de jornal. Um jornal, ele tem, na maior parte das vezes, dois negócios andando junto. Um é a produção de conteúdo e o outro é a administração de uma rede de leitores. Então, o leitor de um jornal, o leitor de uma revista, o telespectador de um canal de TV, de um programa de TV, ele procura um tipo de programa. E mais ou menos um é dono do outro. O programa de TV é dono do público que o assiste, ou seja, tem uma relação boa com ele, e o público é dono do programa de TV. É dupla via, né? É uma dupla via, exatamente. Quando o Steve Jobs ele entraria nesse processo, o que ia acontecer? Ele ia criar uma relação do consumidor direto com a Apple. E aí o New York Times já não ia ser tão importante. Então, ele falou assim, peraí, é metade do meu negócio, eu vou ser só produtor de conteúdo e todo mundo produz conteúdo. Então, é bastante delicado mesmo. Mas esse é um ponto muito importante. O indivíduo tem que tomar um enorme cuidado, porque o que é meu, o que é do outro e, principalmente, qual é a fonte de informação. Hoje em dia, você fala, ó, eu li isso na internet. Na internet não significa nada. Se você... Internet, a credibilidade de dizer na internet, tem que ver em que site, se o site tem credibilidade, ou se a pessoa que está afirmando isso tem credibilidade. É credibilidade, palavra-chave. Exatamente, porque é a credencial de quem está falando isso. Você dizer, eu li algo, diz que normalmente você leu isso em um livro ou em uma revista, ou seja, em um órgão que tem uma responsabilidade. Se você falar, eu vi na TV, são poucas as emissoras de TV e os programas de TV, você fala assim, ok, em que canal você viu, já começa a dizer muita coisa, em que programa você viu, já ajuda a limitar, porque são poucos. A hora que você fala assim, eu vi na internet, pode ter sido um engraçadinho que colocou um boato ali dentro. É igual eu ouvi na esquina, praticamente. Exatamente, igual eu ouvi na esquina. De quem? Não lembro. E você vai acreditar? É engraçado, você volta para a Idade Média. Antes da imprensa de tipo os móveis do Gutenberg, você saía, acordava, estou com dor aqui na barriga. Você ia perguntar para a primeira pessoa na frente, até que você finalmente chegasse num médico. Hoje em dia, você acorda com uma dor, você pergunta para o Google, você está perguntando para a primeira pessoa que está ali na frente. Então, precisa tomar cuidado quem é o cara que está dando informação. É legal você lembrar isso para o usuário da internet também se atentar muito à busca de conteúdo. Palavra-chave, isso bem, jornalista pode dizer, né, com conhecimento de causa. Saiba quem é a fonte. Fonte e credibilidade são palavras-chave para a busca de informação na internet, né? E é engraçado uma coisa com um jornalista. É muito divertido que toda essa história do conteúdo livre na internet fez com que muitos jornalistas tivessem uma crise de autoestima e falassem, o jornalismo acabou. Não, o jornalismo não acabou, muito pelo contrário. Quer dizer, a partir do instante que qualquer pessoa pode pegar qualquer conteúdo na internet, o jornalista é o curador de informação. É aquele cara que diz, olha, isso aqui é bom, isso aqui não é. E ele vira um grande editor, né? Exatamente. Ele não precisa mais publicar um monte de conteúdo todos os dias ou reempacotar um conteúdo que vem de fora. Mas ele precisa dizer, olha, isso aqui eu dou aval. É mais ou menos, o jornalista ele se tornou tão importante quanto um médico. Olha, eu li isso aqui. Você chega para o nutricionista e fala assim, olha, eu quero viver de comer óleo poró. Vale a pena? Ele falou assim, não, você está louco. O jornalista é a mesma coisa. Você fala, olha, o que eu devo fazer com relação a esse partido político ou com relação a essa secretaria ou essa lei é boa ou não é boa? O jornalista é que te dá esse critério. Então, ele é uma função fundamental hoje em dia. É verdade. Bem, outro tema aqui que eu acho muito interessante, que você até destacou em uma de suas últimas colunas para a Folha de São Paulo, é a relação do usuário da internet, e hoje muitos dos usuários descolados que querem ser politicamente corretos em relação à natureza, à ecologia, como ele também, nem sabendo, a hora que ele está baixando arquivos, está baixando filmes, está baixando músicas, ele está gastando energia, eletricidade, ou seja, ou queimando carvão, sei lá. Eu queria que você contasse essa relação, então. Certo. É engraçado isso. O indivíduo, ele veste roupa orgânica, ele come a comida local para não ter pouco impacto no diesel, e ele vai de bicicleta para o trabalho. Lindo, maravilhoso, são atitudes que ele tem que continuar fazendo. Mas, nesse mesmo período, ele larga o computador dele baixando uma quantidade gigantesca de arquivos da internet. Olha, é só você fazer uma conta muito simples. Para um conteúdo que foi gravado nos Estados Unidos chegar até a sua máquina, ela vai passar por 6 ou 7 máquinas diferentes. Cada uma dessas máquinas tem um disco rígido, tem um roteador, tem toda a capacidade de transmissão. Ou seja, cada megabyte que chega no seu computador queima mais ou menos uma pedrinha de carvão.
Então, se eu estou baixando uma temporada inteira de uma série, você está tacando fogo em uma geladeira. É uma quantidade enorme de fumaça que você está colocando ali. E por que carvão? Porque boa parte desses produtos estão nos Estados Unidos e lá a base energética é carvão. Inclusive na matéria você cita que uma estimativa não muito precisa, mas é isso, cada megabyte consumiria cerca de 10 gramas de carvão. Então, você calcula aí, você baixando 1 giga, vai para 10 quilogramas, né, de carvão queimado. Um DVD é um churrasco inteiro, são 40 quilos de carvão. Então, claro, não é, nunca mais vou baixar nada. Baixe, mas com critério, né? E se você também tiver amigos e já tiver, por exemplo, baixado um filme, faça uma experiência de troca, né? Para que não todos necessitem ficar baixando tudo. Exatamente. Né? Na verdade, o arquivo que você baixa da internet, ele é muito... ele causa um impacto muito menor do que um DVD que chega até você, porque não tem caminhão, não tem plástico, etc. Mas ele causa um impacto. A internet ela não é de graça e a internet não é um milagre que caiu do céu. É muito maluco isso. O cara fala, está no ar. Não, não está no ar. Ele está em algum computador. E a nuvem é uma metáfora, né, que as pessoas usam, está na nuvem. Mas as informações estão em algum data center. E os data centers usam hardware e o hardware usa energia para ficar aceso, para suportar aquilo. E a mesma coisa com dados pessoais. Por exemplo, você mandou uma foto do seu cartão de crédito por e-mail para uma empresa de turismo, cuidado, esse cartão de crédito vai circular pela rede. Ou você acha que é só a foto pelada da ex-namorada do indivíduo que circula pela rede? Um monte de coisa importante. Às vezes o indivíduo ele vai lá e ele fala, olha, eu estou no restaurante tal, aí estou na academia tal. Você sabe onde ele mora, você sabe quanto dinheiro ele tem. Então, as pessoas têm que tomar um pouco mais de cuidado com o uso que elas fazem da rede. Isso vai desde um download mais consciente, um compartilhamento melhor e uma divulgação de informação mais sólida. É verdade. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já com o Luli Radfarer, falando sobre todos esses conceitos bacanas acerca da internet e lembrando que ele acabou de lançar o livro Enciclopédia da Nuvem, com muitas dicas de ferramentas online. Vamos a um breve intervalo e voltamos já.